Então, hoje nós vamos falar sobre o que é resistência à psicanálise. É uma parte da psicanálise, tá? Não é possível uma criatura fazer psicanálise sem se deparar com uma resistência à psicanálise, tá? Então, isso é uma constatação empírica, né? É uma constatação de quem conhece o trabalho. São ossos do ofício, né, do psicanalista, um dos ossos do ofício, o principal osso do ofício, né, de psicanalista é ter que lidar com a resistência à psicanálise. E existe uma explicação teórica para isso. A resistência à psicanálise vem lá exatamente da época, daquele tempo que você sonhou lá, quando você era criança, né, antes de 5 anos de idade, você não sabia de nada disso, e que você estava caminhando com uma arapuca de difícil resolução, né, que é o complexo de Édipo, que só com sabedoria e muito trabalho é que você consegue sair dessa armadilha. Então, a resistência à psicanálise vem exatamente da situação que foi duramente conquistada, né, aos 5 anos de idade, 6 anos de idade, quando a gente era criança, primeira infância, né? Quando aparentemente a gente tinha resolvido o problema da sexualidade infantil, da destrutibilidade infantil, da onipotência infantil, da maldade infantil, né? E a gente dá isso como resolvido, a gente quer que isso aí esteja resolvido, a gente sustenta, né, de uma maneira radical que isso aí foi resolvido, que isso aí foi superado, e quando na verdade isso pode ter sido superado. Uma criança não tem condições de superar uma coisa dessa, né? Mesmo grandes filósofos, por exemplo, não têm a menor condição de superar uma coisa dessa, quanto mais uma criança, né? Então não é qualquer um que consegue superar uma coisa dessa, tá? Então não é qualquer cultura também que vai superar uma coisa dessa, até mesmo porque uma das descobertas da psicanálise mesmo, né, é que a própria cultura ela é feita exatamente para esconder essas coisas básicas em relação à sexualidade infantil e em relação à destrutibilidade infantil e à onipotência infantil, tá? Então, é uma situação muito, né, mais trabalhosa do que parece à primeira vista, né? E ao que me conste, né, ao que me parece, né, meu modo de explicar isso, eu atribuiria justamente à pulsão de morte, à inércia da pulsão de morte, né, os limites estreitos que são estabelecidos em relação à retomada desse trabalho que a criança não fez. A criança deixou então o trabalho incompleto, ela não tinha como completar esse trabalho, ela tinha que deixar para depois, porque ela não tinha condições técnicas para retomar esse trabalho, resolver esse trabalho e retomar isso depois, que é o que acontece com a maioria dessas crianças. Então, se a gente pegar aí 1 milhão dessas crianças, a gente vai ver que 990 e tantas mil, elas não têm a menor chance de fazer a retomada desse trabalho e vai ficar por isso mesmo, vai ficar repetindo na transferência, né, para a vida delas essas mesmas coisas e vai dar nisso que vocês estão vendo aí, né? Pessoas dizendo que estão fazendo uma coisa quando estão fazendo outra, dizendo que a coisa está resolvida quando a coisa não foi, dizendo que tal qual cultura, né, tal qual ideal vai resolver quando não vai, nunca resolveu, não resolve, não resolverá, né? Então, toda essa exigência do trabalho, ela é distorcida de várias maneiras, sob várias alegações, né? E quem paga o pato aí são os filhos dessas pessoas, né? São as pessoas que dependem dessas pessoas, né? Ou as pessoas que são subjugadas, cooptadas, né, por essas pessoas, tá? Que são, né, digamos assim, se deixam levar, né, por essas falácias aí. No final das contas, a pessoa vai pagar o preço por isso aí, com a qualidade de vida dela indo para o brejo e a vida dela indo para o brejo. Basicamente isso aí. Dá a vocês para se inscreverem no meu canal do YouTube, Psicanálise Léo. No meu canal do YouTube, vocês vão encontrar dezenas de vídeos a respeito de psicopatologia, psiquiatria e psicanálise, e da articulação entre elas.